Oi pessoal, hoje entramos na terceira e última parte do nosso tema sobre oração. Só que agora é do livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena com Deus. Eu achei até que tinha terminado com a segunda parte, mas o Espírito Santo soprou no meu ouvido para fazer esta outra parte. Eu não poderia deixar de falar sobre esse diálogo. Então, vamos resumir o que falamos para entrar na terceira parte. Santa Teresa diz que a alma dela, o coração dela, é um terreno que Deus quer plantar um jardim. E no meio desse jardim tem um poço. E nesse poço nós tiramos água para regar o jardim. Santa Teresa diz então que nós temos 4 graus de oração. O primeiro grau, você joga um balde no poço e pega e vai puxando ele através da corda. O balde vai batendo na parede do poço e a água vai caindo e quando chega em cima já não tem mais quase água. E você pega essa água que restou e vai regar seu terreno. Resultado, você não vai conseguir regar quase nada, vai fazer um esforço muito grande. Depois, segundo grau, ela diz que é com nora e alcatruzes. É aquela manivela que você faz o movimento e a água vem com muito mais facilidade. Então você, com muito menos esforço, você consegue regar uma área muito maior do seu terreno. No terceiro grau, aí já você consegue desviar um arroio ou um riacho para poder regar todo o seu terreno. Então você quase não tem esforço, consegue regar uma área extremamente maior e vai gerar muitos mais frutos e virtudes. E depois vem o quarto grau, que aí não é nem a pessoa que rega, é o próprio Deus, através da chuva. Então vai regar todo o seu terreno e aí vai ser graça sobre graça. Então voltando ao primeiro grau, com o balde, a pessoa não tem vontade de orar. Por que ela vai orar? Porque ela descobriu que é necessária a oração para poder crescer na vida espiritual. Então ela vai orar porque como se fosse uma obrigação. Não, eu tenho que orar. Mas os pensamentos dela ficam muito dispersos. Ela começa a pensar em várias outras coisas, menos na oração. Ela tem uma dificuldade muito grande de se concentrar. Então ela vai pensar nos boletos que tem para pagar, pensa na família, pensa no churrasco, pensa em tudo. Dificilmente ela se concentra. Mas ela vai persistindo e chega no segundo grau de oração, que no segundo grau aí a vontade já é atraída a Deus. Então ela quer orar. Então ela acorda de madrugada para orar porque ela descobriu, ela sente essa necessidade de orar porque ela começou a gostar de orar. Então ela vai, mas ainda assim ela ainda está muito desconcentrada na oração. Os pensamentos ainda estão muito dispersos, mas ela já tem uma vantagem porque ela tem a vontade de orar. E no terceiro grau, aí começa a ficar melhor, porque além da vontade, a inteligência também é atraída a Deus. Isso é uma vantagem, por quê? Porque a inteligência ela tem um certo domínio sobre as outras faculdades. Então, com o pensamento, os sentidos, a memória, isso ajuda muito a ela se concentrar. Então, começa a gerar muitos mais frutos na oração dela. Mas mesmo assim, ela ainda desconcentra. E quando chega no quarto grau, aí é Deus que rega, todas as faculdades estão atraídas a Deus. É a memória, a vontade, a inteligência, tudo está atraído a Deus. Então, ela realmente, como eu falei antes, é graça sobre graça. Eu não cheguei a falar sobre quem tem oração com aridez, que também está no livro de Santa Teresa. Umas pessoas têm mais propensão a ter orações mais sensitivas, emocionantes, e outras com aridez, ou seja, dificilmente sentem alguma coisa. Mas ambas têm o mesmo potencial. E é nos mais sensitivos que quero entrar agora com o diálogo de Deus com Santa Catarina de Sena. Deus explica a ela como atingir a perfeição. Explica que são 3 os degraus do amor. Amor servil, primeiro estado, amor interesseiro, segundo estado, e o amor-amizade, que é o terceiro estado. Então, Deus mostra como é a caminhada para o amor-amizade. Inicialmente, imperfeito, o homem vive no temor servil, que é o primeiro estado. Tem medo de que aconteça algo ruim depois da morte.
Com perseverança e esforço, chega o amor interesseiro das consolações espirituais, no qual se alegra olhando Deus como algo útil para si mesmo. Esse é o segundo estado. Este é o roteiro de quem deseja chegar ao amor-amizade filial. Este último é um amor perfeito. Com ele se alcança a herança do reino. O amor filial inclui o amor-amizade. Nesse sentido, se passa do amor-amizade ao amor filial. Agora, Deus explica como se vive o amor-amizade. Primeiro, com vigília de oração. A pessoa, ao perceber que ele se ausentou relativamente às consolações, não cai em desânimo. Persevera humildemente no esforço pelo autoconhecimento, certa de que o Espírito Santo virá. Como espera? Sem ociosidade, em contínua vigília de oração. Será uma vigília exterior e interna, para que a inteligência não se feche, mas reflita sob a luz da fé. Assim, a pessoa evita as distrações do coração, medita sobre a bondade do amor de Deus e compreende que nada mais Ele deseja do que a nossa santificação. Como o pensamento está vigilante no conhecimento de Deus e de si, a alma ora continuamente. É a oração contínua, a oração da vontade santa e boa. A pessoa permanece também na oração exterior, feita nos tempos determinados conforme as prescrições da Igreja. Esse é o comportamento do homem que da imperfeição chegou à perfeição. Para que a alma atinja esse grau, Deus afasta as consolações. E o outro motivo da ausência das consolações é para que o homem, vendo-se na secura, sofra, perceba a própria debilidade, instabilidade e falta de perseverança. Ou seja, para que ele veja e conheça o próprio defeito e descubra em si a raiz do egoísmo. É para que a pessoa se conheça e se supere, suba a cadeira da própria consciência, corrija todo sentimento falso, destrua as raízes do egoísmo com o desapego de si e o amor pelo bem. Agora presta atenção nisso aqui. Deus diz a Santa Catarina que amemos Ele com a mesma caridade que Ele nos ama. Mas isso não podemos realizar diretamente a Ele, pois Ele nos amou antes de ser amado. Qualquer ato de amor de nós por Ele é um dever, não é gratuito. Somos obrigados a querer bem a Deus. Ele nos ama espontaneamente, sem qualquer obrigação. Então, relativamente a Ele, não temos a possibilidade de cumprir o amor que Ele nos pede. Para isso, Ele nos deu um meio. E sabe qual é? O próximo. Com o próximo, podemos fazer o que é impossível para com Deus. Podemos amar o próximo gratuitamente e sem interesses pessoais. Deus considera feito a Ele o que fazemos para os homens. Foi isso que Jesus deu a entender a Paulo quando perseguiu os cristãos, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus considerava realizada contra Deus a perseguição feita contra os cristãos. Deus vai dizer ainda a Santa Catarina que o orante deve controlar o autoconhecimento mediante a consciência da misericórdia dele, e vice-versa. Agindo assim, nossa oração vocal será útil a nós e agradável a Ele. Se perseveraram os exercícios, passaremos da oração vocal imperfeita à oração do Espírito, que é a perfeita. Ao contrário, se nossa preocupação continuar apenas na quantidade das preces, jamais conseguiremos. O mesmo aconteceria se abandonássemos a oração mental pela vocal, pois ele diz que existem pessoas tão ignorantes que, quando vão orar, fazem a intenção de recitar determinadas orações vocais. Nessa ocasião, ele as visita de uma forma ou de outra, conforme o agrado de Deus e seus desejos anteriores. Dá a eles, por exemplo, arrependimento dos pecados, recorda-lhes o seu amor, torna presente na mente da pessoa de Jesus, sob várias maneiras. Então, olha o que Deus diz a Santa Catarina de Sena no livro O Diálogo.
Mas tais pessoas, para completar aquele número de orações, desprezam minha visita, com remorso de abandonar quanto começaram. Não deveriam tomar essa atitude. Logo que a pessoa percebe minha visita, nas modalidades de que falei, deve deixar a oração vocal. Mais tarde, uma vez cessar da oração do Espírito e se dispuser de tempo, poderá retomar aquilo que se propuser a fazer. Na falta de tempo, despreocupe-se, não fique triste, não se perturbe. Então, gente, se você estiver orando e receber a presença de Deus, a gente sente aquela grande felicidade. Então, assim, não fica com pressa de terminar logo a oração. Não, eu tenho que terminar as minhas preces, tenho tantas preces para fazer. Não, aproveita, fica ali, aproveita Deus, a presença de Deus na sua oração. Mesmo sem falar nada, agradece. Senhor Deus, obrigado pela sua presença, por tanta felicidade. Obrigado, Senhor, por estar aqui comigo. E vai aproveitando. Não fica com pressa, aproveita Ele. Assim, você não despreza Deus, aproveita. Aproveita que Ele está na sua presença e fique alegre, fique contente, porque você sabe que Ele está te dando uma graça. Deus, então, vai falar com Catarina sobre o desapego das consolações. Ele diz que o cristão deve entusiasmar-se destemidamente pela oração, que é uma verdadeira mãe. Isso acontece quando ele se fecha na cela do autoconhecimento, depois de atingir o amor-amizade e o amor filial. Quem não percorre essas etapas vai ficar sempre na tibieza e na imperfeição, amando a Deus e ao próximo por interesses pessoais, na procura de consolações. A pessoa que ama a Deus na imperfeição procura mais as consolações sensíveis que a divindade de Deus. É a atitude da pessoa que se perturba quando desaparece o prazer espiritual e a tranquilidade de vida. Muitos vivem virtuosamente enquanto estão na prosperidade, mas desorientam-se na prática da virtude se lhes manda alguma dificuldade, como, por exemplo, o perdão, a paciência, a ajuda ao necessitado. Tem pessoas que dizem que não têm mais o entusiasmo e o amor de antes por causa de alguma dificuldade que esteja passando e acham que na tranquilidade anterior tiravam mais proveito. Então Deus diz a Santa Catarina que essas pessoas se enganam relativamente. E quanto àquela tranquilidade anterior, não é a contrariedade e que lhes traz menor amor ou menor dedicação. Em si mesma, as ações possuem idêntico valor na aridez de espírito e no fervor. E diz ainda que a aridez, as ações, podem até valer mais se as pessoas tiverem paciência, mas elas se perturbam pelo fato de que antes sentiam maior prazer. Na realidade, antes amavam pouco a Deus e viviam com consciência tranquila na prática de pequenas boas obras. Retirado o ponto de apoio, creem ter perdido o sossego do próprio agir. Deus costuma recompensar toda boa ação e com maior ou menor liberdade, conforme a medida do amor de quem a pratica. Por isso, Ele concede consolações espirituais aos seus servidores imperfeitos durante a oração. Ele age dessa forma não para que apreciem estas satisfações erroneamente, ou seja, atribuindo maior valor ao dom do que ao doador, que é Deus. O desejo de Deus é que tomemos consciência do amor dele e da nossa própria indignidade, deixando o prazer em segundo plano. O engano consistirá em agir diversamente. E finalizando, Deus diz a Catarina que a alma que chegou ao terceiro estado, de amor, amizade e de amor filial, já não o ama interessadamente. Comporta-se como o amigo íntimo, o amigo verdadeiro. Ao receber um presente, olha primeiro para o coração e o amor do doador. Depois examinará o objeto e o conservará como recordação. Esta é a atitude de quem chegou ao terceiro estado, o estado de amor perfeito. Quando Deus concede favores, não fica a pensar neles.
seu pensamento fixa na bondade do doador. Considere então com que amor você deve desejar o dom e o doador. Fazendo assim, você estará no amor puro, desinteressado, não mercenário. Estará continuamente na cela do autoconhecimento. Que maravilha esse diálogo de Deus com Santa Catarina! Então, vou deixar na descrição deste vídeo o link do livro O Diálogo e também o livro de Santa Catarina, de Santa Teresa, que falei anteriormente, que é o livro da vida. E sobre os 4 graus de oração é o livro da vida, né? Que você vai poder adquirir e conhecer com muito mais detalhes. Tudo o que falei nos 3 vídeos sobre oração. Agora, eu sempre leio e passo o texto do livro que estou lendo para várias pessoas diariamente. Atualmente, estou lendo esse livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo. Portanto, se você quiser receber os textos, diga eu quero nos comentários e manda uma mensagem para o número WhatsApp que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, me dê essa moral, compartilhe, comente e se inscreva no canal.